Vamos apresentar os participantes hoje da roda, começando por Cristiano Noronha, cientista político, vice-presidente da Arco Advice. Obrigado pela participação, boa noite. Cristiano Noronha, Daniel Hittner e Caio Junqueira, meus colegas. Caio aqui comigo em São Paulo, Daniel Hittner lá de Brasília. Boa noite a vocês dois. Vamos então ao assunto. Enquanto o governo prepara um grande ato para a próxima segunda-feira, 8 de janeiro, nomes da oposição e possíveis candidatos ao Palácio do Planalto preferem não comparecer ao evento. As informações você confere na reportagem de Luciana Amaral. O evento foi batizado de Democracia Inabalada, mote da campanha lançada pelo Supremo em resposta aos atos de 8 de janeiro, e vai reunir cerca de 500 convidados no Congresso Nacional, entre autoridades e representantes da sociedade civil. Em entrevista exclusiva para o especial de 8 de janeiro da CNN, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que houve omissão e incompetência das forças de segurança durante os acontecimentos daquele dia. Houve uma imensa falha no serviço de inteligência, tanto os da polícia quanto os militares. Ou se não foi falha no serviço de inteligência, foi cumplicidade, o que seria pior ainda. Além da cerimônia na capital federal, movimentos sociais organizam manifestações de apoio à iniciativa do governo em diversas cidades. O governo federal quer distância da polarização política que marcou a história recente do país e busca, neste momento, acessar a parcela da população que não vota em Lula, mas que estaria sensível a uma mudança de posição. O Planalto tem buscado fortalecer o caráter institucional do ato para demonstrar união entre os poderes e isolar o bolsonarismo, que tem defendido os envolvidos nos ataques de 8 de janeiro. No Senado, parlamentares alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro divulgaram um texto se contrapondo ao evento planejado pelo governo e com críticas ao presidente Lula e à condução dos inquéritos no Supremo. Governadores que fazem oposição ao presidente Lula, apesar de convidados, citaram estar em período de férias ou viagens pré-marcadas para descartar a ida à cerimônia. A segurança do evento vai contar com cerca de 2.000 agentes fazendo um policiamento ostensivo da região. O protocolo de segurança estabelecido pelo Ministério da Justiça e pelo governo do Distrito Federal estipula o fechamento de parte da esplanada. O ministro da Justiça em exercício, Ricardo Capelli, disse que o governo monitora constantemente as redes sociais e que não há indícios de novas manifestações golpistas para o próximo dia 8. A CNN preparou uma cobertura especial sobre um ano dos ataques às sedes dos três poderes. As analistas Thaís Arbex, Renata Agostini e Jussara Soares entrevistaram figuras centrais nesse episódio, tais como Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, integrantes do Supremo, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, Gilmar Mendes, mais um integrante do Supremo, e Flávio Dino, indicado agora, já vai assumir no Supremo, até aqui ministro da Justiça, entre outros. Uma série especial de 5 reportagens será exibida no Prime Time. No sábado, dia 13, o documentário Ataque aos Poderes, um breaking news que abalou a política brasileira, vai ao ar às 6h30 da tarde. Não perca. Vamos então à nossa conversa, nossa roda de análise, começando por Cristiano Noronha. Cristiano Noronha, evidentemente, o que aconteceu no 8 de janeiro, todo mundo condena. Agora, qual é o uso que cada um está fazendo disso? Bom, William, em primeiro lugar, boa noite a você, boa noite a todos. Olha, William, o uso que está sendo feito, obviamente, agora no início da reportagem falou que o governo quer distanciamento dessa polarização. Na verdade, quando o presidente tem a ideia, inclusive, de criar esse ato, também, sem dúvida nenhuma, ele está querendo firmar um posicionamento, não se distanciar dessa polarização, mas dizer que o outro lado estava absolutamente errado, que apoiou
esse tipo de ato, que promoveu, que incitou. Então, ele está efetivamente reforçando, na verdade, essa polarização. E isso para se fortalecer ainda mais, e também para o presidente Lula acaba sendo um ato político, porque ele tenta, ao mesmo tempo, capturar, conquistar esse eleitor de centro que votou nele, não porque gostava de suas ideias, mas também porque rejeitava o ex-presidente Jair Bolsonaro. E um outro ponto também é que o presidente aproveita esse movimento também para, de certa forma, aumentar o seu diálogo com os demais poderes, especialmente o Supremo Tribunal Federal. Vale dizer que naquele ato do dia 8 de janeiro, o presidente visitou cada um desses prédios que foram atacados, ao lado também de chefes e representantes desses poderes. Vale lembrar que nessa reta final de ano também, a gente viu um tensionamento entre o legislativo e o judiciário a partir de medidas, né, que tentam, de certa forma, conter ou controlar, de certa forma, algumas decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, esse ato também vem como o presidente funcionando como um grande elo entre esses outros dois poderes para pacificar. Ao mesmo tempo que o presidente tenta usar isso como uma certa pacificação do país, mas, ao mesmo tempo, isso é difícil de conseguir porque a gente tem um país altamente dividido, polarizado, como você bem utilizou a expressão calcificado, e na medida que você faz esse tipo de posicionamento, você acaba, de certa forma, atacando o outro lado. O próprio governador do Distrito Federal, Ibanez, o presidente Lula deu uma entrevista no jornal recente, de grande circulação, dizendo que houve uma certa conivência também entre o governador e o ex-presidente da República. Então, na verdade, essa polarização acaba sendo reforçada. O presidente dá uma mensagem de união entre os poderes, mas para o eleitorado, de uma forma geral, essa polarização, de certa forma, acaba sendo acentuada. Vamos tentar ver se a gente... Não é o caso de ter uma síntese do que você está sugerindo aqui de conversa, Cristiano Noronha, porque você está colocando duas grandezas ali em contradição. Se você não usou a palavra contraditória, sou eu que estou usando. Está dizendo que tem duas posturas contraditórias aí, na sua análise. Uma é o intento claro do presidente e do chefe do executivo em estabelecer entre os poderes uma relação um pouco melhor do que vem sendo até aqui. Mas a outra é em tornar o evento um evento político a favor da sua corrente. Daniel. Dando um pouco a deixa aqui do Cristiano, a gente vive ainda um momento de muita polarização, e para também dar continuidade a uma expressão que você usou da calcificação dessa polarização, que remete ao excelente livro de Thomas Nunes, eles de janeiro transformou não só a democracia, mas principalmente Lula e seu governo em vítimas. A gente precisa separar muito quem está se opondo às celebrações de 8 de janeiro agora, do primeiro aniversário de 8 de janeiro, entre aqueles que acusam a exploração política do evento e aqueles que acusam a exploração política, mas também não têm nenhuma vergonha, ou nunca tiveram nenhuma vergonha, em celebrar o 31 de março, óbvio que eu estou fazendo uma referência ao 31 de março de 1964, dia do golpe militar. Então, não é possível celebrar o dia 31 de março e condenar a celebração do 8 de janeiro. O que a gente tem que ver é se não há uma exploração política do fato e do evento que corrobora a tese da polarização do país, que reforça esse espírito de polarização. E neste primeiro ano, após os atos criminosos do ano passado, o que a gente teve foi não só um fortalecimento do governo a partir dessa transformação de Lula em vítima, e não estou avaliando aqui se houve algum exagero nisso, né? Porque também é fato que o governo Lula naquele momento foi vítima, mas
houve ali uma série de outros fatores. Isso levou ainda mais o Supremo Tribunal Federal a ter uma certa boa vontade com este governo, sempre lembrando que correu riscos de ruptura institucional muito forte no governo passado ou na transição do governo passado para este governo e dificultou muito que os seguidores de Bolsonaro se articulassem minimamente para fazer uma oposição de rua. Existe rua suficiente para fazer oposição ao governo Lula. Ora, se não tivesse, a gente não teria visto o impeachment em 2016. Mas tudo o que aconteceu certamente tirou as pessoas da rua, desmobilizou qualquer tentativa de manifestação pacífica contra o governo Lula. Isso também é fato. Eu percebo, claro, a minha função aqui não é ficar fazendo o papel do integrante de um júri que comenta o que meus colegas colocam como análise, apenas tentando, acompanhando o teu raciocínio, Daniel. A primeira ponderação que você faz é que moral tem alguém que apoiou um golpe ou celebrou um golpe depois, anos e anos seguidos, para criticar uma corrente política agora que, digamos, como é que eu posso apoiar um e criticar quem agora se sente vítima de outro, que é claramente o 8 de janeiro, é inaceitável, pronto, acabou. Não há justificativa para isso, do ponto de vista de quem defende o funcionamento de um regime democrático. Agora, o outro ponto é mais difícil da gente pegar, quero ver se a gente consegue, Caio, que é o seguinte, e é o que o governo pretende, está na cara. O governo pretende, e é legítimo, na disputa política, o governo se colocar na posição de ser o dono da virtude e da moral, de ser, digamos, uma vítima, sou eu que defendi, sou eu que garanti. Ao fazer isso, cuja legitimidade no embate político em qualquer lugar não pode ser contestada, é normal que as forças políticas façam isso, ele acaba dificultando o próprio trabalho porque não consegue romper a bolha? William, eu tenho uma percepção de que ser vítima do 8 de janeiro, como o governo Lula 3 foi, é um ativo político. E esse ativo político acaba justificando, vamos dizer, essa exploração, de certo modo, de um ato político como que a gente vai assistir no janeiro. E por que é um ativo político? Porque num ambiente polarizado, calcificado da sociedade brasileira, conflagrada politicamente, qualquer conquista a mais de voto ou de grupos de eleitores num país tão complexo como o Brasil, é um avanço de casas. Muitos dos que não votaram no Bolsonaro no segundo turno da eleição no ano passado foi em razão, não estou falando todos, estou falando boa parte, foi em razão do episódio da Carla Zambelli, aqui nos Jardins, né? E do episódio do Roberto Jefferson, que tem uma certa conexão com o que aconteceu no 8 de janeiro. Logo, se você está num ambiente que você ganhou uma eleição a 2%, que todas as pesquisas dizem que esse ambiente persiste, que se a eleição fosse neste domingo, muito provavelmente o resultado seria parecido, 2%, 3%, 5%. E você tem um ativo político de ser vítima de movimentos antidemocráticos, você enaltecer que você é um democrata num cenário muito conflagrado e muito pequeno, de uma margem muito pequena de diferença para o outro campo político, é um ativo político a ser explorado e é isso que o governo está fazendo a partir de segunda-feira. É um ativo político eleitoral, claramente. Sim, sim. Mas com 2% de vitória, é um ativo político que pode ganhar uma... Pode ser decisivo. Pode ser decisivo, exatamente. Como muito provavelmente tem muita leitura nesse sentido, que foram decisivos os episódios. A campanha do Bolsonaro fala isso, o Ciro Nogueira fala isso, que o que fez o Bolsonaro perder a eleição foi a Carla Zambelli e o Roberto Jefferson, naqueles episódios ali do segundo turno. Talvez seja uma interpretação um pouco estreita, né? Há uma série outra de fatores que eu colocaria. Sim. A própria imagem pública do ex-presidente Jair Bolsonaro, como ele sai como imagem de ser humano desalmado depois da pandemia. Por exemplo, é uma imagem pública. Não é uma afirmação, é uma imagem e é um fator político relevante. A minha conclusão é que é o contrário. Ao enaltecer a democracia como um ativo político, ele consegue avançar para um campo político que tradicionalmente não está
com ele, mas é aquela meiuca ali do eleitorado que fala, poxa, pelo menos esses caras estão no campo democrático. Daniel, me pede a palavra. Só uma rápida observação, acho que é um complemento ao Caio. Essa meiuca a que o Caio se refere, num país cuja polarização está calcificada e nem eventos extremos, como o que muitos julgam uma tentativa de golpe, é capaz de mudar a posição, ou seja, mudar a posição de alguns eleitores, ou seja, fazer com que eleitores de Bolsonaro eventualmente votem em Lula, essa meiuca que a que o Caio se refere, embora seja muito pequena, talvez os eleitores de Simone Tebet, os 3% ali que votaram não em Lula nem em Bolsonaro, 5%, se tornam a cada eleição mais decisivos. São esses que fazem a diferença num país de polarização calcificada. Então, ao governo serve muito agora se mostrar com credenciais democráticas. Você pode não gostar de mim do que eu penso, mas eu sou democrático, o outro não. Bom, nós 4 aqui estamos supondo que há uma consciência política avançada por parte do eleitorado que sabe levar em consideração bens e valores tais como o Estado Democrático de Direito e por aí vai. Agora, o Cristiano Noronha, que é cientista político, mas muito engajado no debate público, e nós 3, que somos jornalistas políticos, de repente nós vivemos na nossa bolha, que olha para a política e supõe comportamentos político-eleitorais. Daí a minha pergunta ao Cristiano Noronha. A gente vê, sobretudo no Senado, Noronha, uma tentativa bem organizada até, com um número nutrido de participantes contestando as festividades. E contestando as festividades por afirmar que elas, na verdade, exaltam um estado de exceção, trazido pela excepcionalidade das circunstâncias que cercaram os ataques ao Supremo, que vinham antes já do 8 de janeiro. Em que medida, Noronha, essa articulação política de oposição às festividades tem uma raiz social ampla? Bom, William, eu acredito que a razão ela é muito mais política e eleitoral. E por quê, né, que eu acredito nisso? O ex-presidente Jair Bolsonaro, se a gente olhar as pesquisas que foram divulgadas recentemente, a gente mostra que os dois, né, tanto Lula quanto Bolsonaro, eles estão praticamente na mesma avaliação da eleição. Então, você confrontar ainda um líder eleitoral forte como o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser desgastante do ponto de vista eleitoral, ainda mais quando a gente vai ter uma eleição municipal onde a participação dessas duas lideranças vai ser extremamente fundamental. Então, eu vejo muito mais uma batalha, vamos dizer assim, política e eleitoral entre esses dois campos e menos uma preocupação, vamos dizer assim, institucional ou uma preocupação social. Mesmo porque existe nesse campo dessa oposição uma avaliação de que não se tratou de golpe. Na verdade, foi um bando de baderneiros que depredaram patrimônio público naquele fatídico dia 8 de janeiro, mas não havia nenhuma liderança institucional, nenhuma das instituições apoiou esse tipo de gesto. Pelo contrário, a gente viu no comando das Forças Armadas um alinhamento ao regime democrático de direito. Isso é dito pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e também pelos presidentes da Câmara e do Senado. Então, isso passou, na verdade, a ser, essas festividades, muito mais uma batalha menos institucional e mais uma batalha político-partidária e eleitoral. Então, na minha avaliação, não tem uma defesa social ou uma defesa necessariamente institucional. E naquele momento, também a gente percebe que havia uma crítica de que o pêndulo do Supremo Tribunal Federal acabou pesando demais numa determinada direção. E a gente vê agora, como eu disse no final da minha primeira intervenção, inclusive o Congresso Nacional discutindo algumas questões que ele acredita, né, haver uma certa intromissão do Poder Judiciário às atribuições do Poder Legislativo. Há um ponto que você está mencionando agora que está justamente nesses tipos de manifestações
políticas de quem se opõe às festividades e fazem uso de várias declarações do presidente do Congresso, presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, dizendo que nenhuma instituição é sozinha a responsável pela defesa da democracia. Ele está claramente se referindo às manifestações públicas de vários integrantes do Supremo, segundo os quais, não fôssemos nós, não estaríamos hoje aqui vivendo um regime democrático. A pergunta que se impõe, então, agora, eu começo por você, Daniel, as sequelas do 8 de janeiro estão sendo superadas? Fico muito em dúvida, William. É importante a gente notar que houve várias instituições ali, desde antes do 8 de janeiro, a partir do momento do resultado das eleições, em que você teve ali forças muito importantes, desde chefes de Estado no exterior, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que tinha uma proximidade muito maior com Jair Bolsonaro do que com Lula, todo mundo reconhecendo muito rapidamente o resultado eleitoral, o resultado que não foi reconhecido jamais pelo próprio Jair Bolsonaro. Agora, um ano depois do 8 de janeiro, a gente ainda tem algumas heranças aí que não estão fechadas, né? Algumas cicatrizes que não estão algumas feridas que não estão cicatrizadas. Uma delas é o inquérito, os dois inquéritos ali, o inquérito das fake news originalmente e depois todo o inquérito ali que viola uma série investiga uma série de violações ali ao sistema eleitoral, ataques às instituições, etc. Esses inquéritos estão abertos há muito tempo e ali você tem uma queixa muito grande inclusive de juristas sérios, não são juristas só conservadores ou bolsonaristas, né? Apontando o seguinte, poxa, você tem uma hipertrofia do Poder Judiciário que talvez até tenha evitado uma ruptura institucional a seu tempo, mas que agora tem que ser lidas com outro contexto, num contexto de normalidade, né? Os poderes estão brigando, você tem briga ali, crise do legislativo com o judiciário, do executivo com o legislativo, mas dentro das regras, não está funcionando nada dentro de uma normalidade. E aí a gente precisa saber, por exemplo, se o direito de defesa das pessoas que estão sendo julgadas está sendo amplamente exercido, tem que discutir se inquéritos devem ser levados à exaustão e sem um prazo de validade, se cabe ainda um discurso de incentivo à polarização. Tudo então, isso, Daniel, que entra no contexto. Não, você está sugerindo ao Cristiano Noronha, desculpe, nosso convidado está me pedindo a palavra, Noronha, por favor, prossiga. Sim, eu queria pegar um ponto desse que o Daniel menciona, que eu acho que é importante, William, que é o seguinte, fazendo analogia, né, do que aconteceu com a Lava Jato. No início, houve uma certa vibração, um grande apoio à forma como as coisas estavam sendo conduzidas ali na Lava Jato. E depois a gente viu que foi desembocar e ela acabou caindo num descrédito e muitas das decisões foram anuladas, enfim. Então, o que a gente tem que usar esse aprendizado que houve lá de excessos e trazer também, de fato, toda essa situação das investigações para dentro de uma normalidade, para dentro de um contexto que se evite que no futuro isso possa, até na sua pergunta inicial, né, se a gente está caminhando para um processo de normalidade, mas será que se forem identificados excessos cometidos atuais, mas isso só lá no futuro, isso não vai, de novo, trazer toda essa situação de volta ou potencializar novos conflitos, enfim. Então, aqueles ensinamentos que a Lava Jato dos excessos são importantes que eles não sejam cometidos agora para que, eventualmente, isso não acabe sendo revertido num futuro, como aconteceu no processo da Lava Jato. Tem um ponto nevrálgico que ele está defendendo agora, que era o que eu queria seguir na linha do Daniel. Tentando resumir, será que nós partimos para uma situação... É isso que estava na minha cabeça quando eu perguntei se as sequelas tinham sido superadas inicialmente, que o Noronha começou a responder também. Será que nós estamos transformando a excepcionalidade
na normalidade? Ou seja, a gente não está voltando para um status quo ante, uma situação anterior, que a gente poderia descrever normal, a relação entre os poderes funciona de forma harmônica, as correntes políticas brigam entre si, mas respeitam o Estado democrático de direito, e para lá nós voltamos, debelada a insurreição. Ou se nós estamos, na verdade, para fazer o trocadilho, calcificando a excepcionalidade. Não, acho que é assim, William. Primeiro que demora um tempo, o retorno à normalidade demora um tempo. Mas qual normalidade? A normalidade, vamos dizer, pré-2013 da política brasileira, muito provavelmente, porque toda a confusão da política brasileira... Daqui a pouco a gente vai voltar para a normalidade. Não, mas é de 2013 para cá, jornadas de junho, Lava Jato, não quero atrapalhar teu raciocínio. Não, imagina, desculpa. Isso. Enfim, acho que demora um tempo. Uma era pós-Bolsonaro demora um tempo para os poderes retomarem a linha da normalidade. Já há iniciativas nesse sentido. Eu vejo os movimentos que o Congresso tem feito em direção ao Supremo Tribunal Federal, uma tentativa disso. E vejo a reação péssima do Supremo em relação a qualquer tipo de crítica. Toda crítica que se faz ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal acha que é bolsonarismo. E não é. Não necessariamente é. Tem bolsonarismo, mas também não há bolsonarismo. Eu acho que demora um certo tempo para esse retorno. Acho que tem movimentos já tentando nesse sentido, mas o que mais me chama a atenção é de que grande parte da população brasileira acha uma bobagem o que aconteceu no 8 de janeiro. Eles acham um exagero esse tipo de evento de 8 de janeiro, acham uma bobagem o que aconteceu. O evento ao qual você se refere só se estiver. Isso, a efeméride, a comemoração. E isso dificulta esse processo de retomada da normalidade. E vejo também na posição das lideranças, das duas, no caso, Lula-Naro, né? Lula e Bolsonaro, não vejo assim um desejo muito grande de retomada de normalidade, porque a polarização e a calcificação acaba retroalimentando a permanência deles como lideranças políticas antagônicas. Então, eles mesmos acabam estimulando essa polarização e essa conflagração. Né? Quando o Cristiano fala que o ato de segunda é um ato político eleitoral, não é um ato político eleitoral de marcar posição e diferença em relação ao Bolsonaro e ao bolsonarismo. Então, eles também não... Enquanto eles estiverem aí na arena, isso vai ser difícil retomar Deixa eu fazer o seguinte, vamos colocar mais um elemento na nossa conversa. Um episódio de 6 de janeiro nos Estados Unidos com consequências em parte similares, em parte bem diferentes. Estamos falando de países muito diferentes entre si do ponto de vista da atmosfera política, mas que vale a pena a gente refletir um pouco sobre isso por causa da participação de Joe Biden e Donald Trump. Isso aconteceu hoje, véspera do 3º aniversário lá do ataque ao Capitólio. O 6 de janeiro lá, que tem esse significado fortíssimo na atual política americana. E muita gente fez paralelos com o que aconteceu e acontece no Brasil. Nós vamos dar uma espiada nisso. Joe Biden disse que o rival dele, provável candidato que ele vai enfrentar nas eleições do final do ano, está, Donald Trump, disposto a sacrificar a democracia americana pelo projeto pessoal dele, Trump. Quem conta essa história para nós hoje, do que os dois falaram hoje na véspera do 6 de janeiro deles, é Mariana Giangiacomo. Confira. O grande alvo do discurso foi o ex-presidente Donald Trump, o favorito da oposição para disputar as eleições contra Biden em novembro. Donald Trump's campaign is about him, not America, not you. Donald Trump's campaign is obsessed with the past, not the future. He's willing to sacrifice our democracy, put himself in power. O presidente americano falou sobre a defesa da democracia e se colocou como a única alternativa possível para que os americanos não vejam mais cenas violentas como as da invasão do Capitólio de 6 de janeiro. Donald Trump é acusado de tentativa de interferência no resultado das eleições e de insurreição contra o governo. E se diz inocente, vítima de uma perseguição política. Joe Biden já disse que não sabe se tentaria a reeleição caso Donald Trump não estivesse concorrendo novamente. Quando ele foi eleito em 2020, foi visto por muitos como um presidente de um mandato só. Só que nesse meio tempo, não surgiu nenhum nome forte entre os democratas.
Republicanos ainda vão escolher o candidato nas votações dentro do partido agora no primeiro semestre, mas o ex-presidente está muito à frente dos demais pré-candidatos. Na verdade, as pesquisas mostram que os americanos não queriam ter que escolher entre Trump e Biden mais uma vez. O presidente sofre com baixos índices de aprovação. Apenas 40% da população diz aprovar o atual governo. E Trump tem o desafio de conciliar eventos de campanha e julgamentos pelas 91 acusações criminais ao longo do ano. Trump também fez campanha. Discursou em um evento em Iowa, primeiro estado que recebe as votações dentro do Partido Republicano. Ele criticou o governo de Biden e prometeu resolver a crise migratória da fronteira com o México. Apesar dos problemas na justiça, Trump segue como favorito na disputa entre os pré-candidatos republicanos. Nesta sexta-feira, a Suprema Corte anunciou que vai analisar no dia 8 de fevereiro o caso que envolve a inelegibilidade de Trump no Colorado, onde ele está impedido de disputar as eleições. Noronha, começando por você, são evidentemente complicados e delicados os paralelos entre as situações dos Estados Unidos e do Brasil, embora na primeira aparência você fala, peraí, o que aconteceu lá, o que aconteceu aqui, a gente vai dar no mesmo. Um que eu gostaria de sugerir inicialmente ao Noronha, ao Daniel e a você, Caio, é o seguinte. A gente sai com a sensação de que mesmo um episódio tão traumático como foi esse do 6 de janeiro nos Estados Unidos, assim como foi traumático aqui no 8 de janeiro no Brasil, sem dúvida alguma, todos nós ficamos chocados com os acontecimentos daquele dia. Ou seja, há um trauma de percepção pública do que está acontecendo ali. Mesmo esses episódios não parecem alterar a relação de forças entre os contendores. Talvez seja um paralelo adequado com o que acontece no Brasil, Noronha? Eu acredito que sim, William, porque o problema que existe no caso aqui do Brasil, por exemplo, né, os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro acreditam que houve também uma intromissão muito forte do Supremo Tribunal Federal quando anulou a condenação do ex-presidente Lula e permitiu que ele fosse candidato, que ele concorresse novamente, né? E considerou que também não foi atendido pela Justiça Eleitoral quando pediu, por exemplo, que fosse feito de alguma forma uma espécie de auditoria nas urnas ou adoção do voto no impresso, enfim. Então, como se para eles o jogo de fato foi desequilibrado, né? E na verdade o que eles estavam tentando fazer isso na concepção desses apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro eles estavam fazendo ali, na verdade, tentando reestabelecer a ordem. É uma contradição óbvia, mas na visão deles essa de fato, a realidade. Então, quem cometeu, para esses apoiadores do ex-presidente, para muitos ali, quem cometeu, na verdade, erros, foram algumas pessoas, especialmente o Supremo Tribunal Federal. E daí porque nós vimos ao longo do mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro críticas tão constantes, por exemplo, em especial à Suprema Corte, né? Obviamente que muitas das vezes centrada em alguns integrantes da Corte, mas de uma forma geral ao Supremo Tribunal Federal. Caio, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, ou você puxaria um paralelo? Nossa, William, eu acho extremamente parecido, extremamente semelhante. Os atos em si, eu acho do Brasil muito pior, né? Porque nos Estados Unidos não teve invasão da Casa Branca, por exemplo, né? Aqui teve Palácio do Planalto, teve da Suprema Corte, lá não teve, lá foi o Capitólio, né? O Legislativo, né? E vejo a postura... Porque era lá que se pronunciaria o resultado. Sim, aqui muito mais gente, aqui muito mais quebradeira, enfim, acho aqui tudo pior, né? Até visualmente falando. Agora, a postura que o Biden está tendo é muito semelhante à que o Lula está tendo. O discurso é o mesmo, de querer conquistar o eleitor, ou parte do eleitor, fortalecendo um valor democrático e se colocando como do campo democrático. E sabendo que isso por si só, não é suficiente para ganhar uma eleição. Mas fincando essa bandeira como alguém do campo democrático. Agora, por si só, isso não ganha eleição, né, William? O Biden está com dificuldade lá, 4 anos depois,
por si só, tudo que aconteceu no 8 de janeiro aqui não fez explodir a popularidade do Lula. O cenário do Lula hoje é o mesmo de quando ele ganhou a eleição, ou seja, ele não perdeu muito, mas ele não avançou também. Ou seja, tá tudo mais ou menos a mesma. Mas a postura dos dois está muito parecida. As falas do Biden, ele não toca em assunto, ele não toca nas questões jurídicas do Trump. Talvez uma diferença importante seja, mas reforçando o teu raciocínio, é que as investigações lá nos Estados Unidos chegaram rápido. Sim. Mas aí o sistema judicial deles é... Mas também puniram menos gente, né, William? Não tem os números agora aqui, mas você tem menos denunciados e condenados cidadãos comuns que participaram dos atos do que aqui. Sim, o que eu estou dizendo é a investigação, inclusive a investigação das instâncias políticas, em relação à responsabilização direta de quem? Nós não chegamos ainda do ponto de vista da acusação formal. Por exemplo, como se chegou nos Estados Unidos a responsabilizar diretamente Donald Trump. É verdade, a gente teve aqui só a primeira denúncia agora de um dos financiadores dos atos, não só dos executores ali, né, dos cidadãos mais comuns que estavam cometendo esses atos, e a gente não tem data ainda, né? O ministro Alexandre de Moraes, na própria entrevista que deu à CNN, não preferiu não estipular nenhum limite ali. Agora, a gente está só no 5º dia do ano. Eu queria abrir minha segunda divergência de 2024 com o Caio, porque eu acho que, apesar de todas as semelhanças, eu acho que, em suma, temos muito mais semelhanças do que diferenças do que aconteceu no 6 de janeiro nos Estados Unidos e no 8 de janeiro aqui. Eu tenho a impressão que, em um aspecto, lá foi pior, sim. Por mais que as imagens tenham sido mais terríveis aqui de destruição, o que aconteceu nos Estados Unidos foi ali um andar abaixo, 300 metros de distância do vice-presidente Mike Pence e de boa parte dos congressistas americanos. Então, me parece que o dano real, a ameaça à integridade física ao vice-presidente da República, por exemplo, estava mais iminente do que esteve aqui em qualquer circunstância. Mas, em suma, vejo muitas semelhanças. E por que existem essas semelhanças? Eu também acho que existem em outros países do mundo. A gente está caminhando não só para um Lula-Naro, mas para vários países que estão numa polarização extrema. E acho que isso tem muito a ver com a formação de bolhas impenetráveis e de onde ninguém consegue sair, reforçadas pelas redes sociais, reforçadas pelo poder do algoritmo, em que as pessoas são muito convidadas e estimuladas a ter comportamento de seitas, em que elas não podem pedir hambúrguer, batata frita e, olha, refrigerante não, eu prefiro suco, porque estão me oferecendo o combo completo. E esse comportamento de combo completo é sempre muito perigoso. Agora, para só voltar a remato, para voltar ao excelente Biografia do Abismo do Thomas Trauman e do Felipe Nunes, essa divisão ultrapassou o cenário político e invadiu o cotidiano. E aí eles lembram de uma frase do Nietzsche que é muito, muito, muito importante e que nos requer sempre uma vigilância, que quem combate monstruosidades tem que sempre tomar o cuidado e ficar muito atento para não se tornar também o monstro. Vamos ficar só um pequeno marketing em causa própria aqui do WW. Tem um WW especial de domingo, está no YouTube. Se você quiser acompanhar exatamente com os autores dessa obra, a qual o Daniel já se referiu 2 vezes, que cunharam essa expressão, a calcificação afetiva. Ou seja, a ligação com os principais personagens políticos é afetiva de uma maneira tal que influencia o comportamento das pessoas em casa, na escola, no trabalho, até nas preferências culinárias, como o Daniel acabou de mencionar, e até para quem eu dou ou não dou emprego, qual produto eu compro ou não. Esse é o grau desse fenômeno que está sendo apelidado na ciência política agora de calcificação afetiva. Voltando, desculpem o comercial, voltando à nossa conversa, Noronha. A gente está dando volta em cima disso, da calcificação, da polarização, são fenômenos muito parecidos, se estendem a outros países também. Agora, quando a gente considera o papel das investigações e das instituições, lidando com o day after, lidando com as consequências desses 2 eventos, o 6 de janeiro lá, o 8 de janeiro aqui, estamos sendo capazes, Nuno?
Bom, essa resposta, William, é difícil de dar nesse momento, porque a gente falava que a gente estava também dando resposta muito eficiente ao combate à corrupção, volto a insistir na questão da Lava Jato. E agora muitas coisas foram anuladas, muitas coisas foi visto ali que foram cometidos excessos, então as investigações estão acontecendo. As punições estão acontecendo aqui, né? As pessoas estão sendo condenadas à prisão em cerca de 17 anos e por aí vai. Numa recente entrevista que o ministro Alexandre de Moraes deu também a um grande jornal, ele disse que vai se chegar, sim, aos financiadores, ou seja, as coisas estão acontecendo, né? A gente tem que, no caso específico desses dois processos, tanto lá nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump não foi considerado inelegível por esse questão, vai ser julgado no dia 8, que a Suprema Corte vai dizer se ele pode disputar aqui. Aqui no Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível, mas por outros motivos, não necessariamente por condenação em relação a isso, mas eventualmente também pode ser uma outra similaridade. Então, as investigações estão acontecendo aqui, as punições estão acontecendo, muita coisa ainda tem que ser apurada. A Polícia Federal continua as investigações, as coisas estão andando. Agora, eu insisto nesse ponto, que a gente caminhe dentro da normalidade do rito, do devido processo legal, como é falado no meio jurídico, para que isso não acabe se tornando um problema no futuro. Mas as investigações estão acontecendo, as pessoas estão sendo punidas. A gente ainda tem muito processo ainda que deve rodar aí nos próximos meses, quem sabe até nos próximos anos. Tem um debate só sobre a reação institucional daqui, né? Inclusive uma fonte me lembrou isso aqui, né? A reação institucional aqui, o Supremo Tribunal Federal, de certa maneira, se arvorou da competência para julgar algo que, em princípio, deveria ser competência dos juízes federais, não da Suprema Corte do país, né, do Supremo Tribunal Federal. E isso acaba dificultando uma resposta imediata, punitiva. Né? Nos Estados Unidos não foi assim, não é a Suprema Corte que está julgando essa turma. Aqui é o Supremo Tribunal Federal, a gente está falando de 1.400 denunciados, no mensalão foram 40, demorou anos. Né? Sem falar de você se arvorar uma competência que você não é competente. Né? E cobrar esse preço lá na frente de um fortalecimento, uma hipertrofia de um poder sobre outro. Em complemento, Caio, ao que você fala, inclusive foi já defendido a abertura desses inquéritos, ainda que eles não estejam andando, para funcionar como uma espécie de vigilância e contenção de pressão. Mas será que isso é legal? Isso cabe ao Supremo fazer esse tipo de, vamos dizer assim, pressão psicológica para que as coisas, porque senão desanda, a gente perde a democracia. Será que é assim que funciona no Estado democrático de direito? Cristiano, que aí você só julga 1.400 pessoas se você adota o expediente de julgamento virtual. E aí não tem nem advogado dos réus para fazer defesa, sustentação oral ali na tribuna do Supremo, né? Aí você ia completar? Não, eu só ia colocar, numa das entrevistas aí do Alexandre, me chamou muita atenção ele justificar, por exemplo, o afastamento do Ibanez, governador reeleito, acho que dos maiores percentuais de reeleição, governador reeleito, tinha acabado de tomar posse, como uma medida pedagógica para que a insurreição não tomasse conta do país. Né? Ou seja, não foi uma medida, pelo que eu entendi, na minha compreensão, né? Não foi uma medida para punir o Ibanez, foi justamente para você evitar que a insurreição tomasse conta de outros estados. Não me parece uma justificativa jurídica plausível. A gente vai ter um bocado para falar disso no próprio dia das festividades. Eu queria, por enquanto, ficar aqui e dar meu agradecimento e boa noite ao Cristiano Noronha, cientista político e vice-presidente da Arco Advice, pela disposição de participar da nossa roda. Muito obrigado, Cristiano Noronha. Daniel e Caio. Muito obrigado, William. O Caio, a gente vai para assuntos de Gaza agora. Caio, meu boa noite, obrigado. Obrigado. Daniel, a gente vai para o intervalo. Na volta, nosso assunto são os planos de Israel para a faixa de Gaza depois da guerra.